Ok. É uma pergunta que todos me fazem, como que eu faço a passagem de Freud para Reich. Acho que a palavra que melhor espelha é o contínuo. Por que contínuo? Porque Freud, que fazia parte de um grande movimento europeu que questionava, pesquisava a sexualidade humana, ele se antecipa e cria o conceito de libido, o conceito de energia sexual, e ele resgata a humanidade dessa clausura que se encontrava. Clausura promovida por toda uma ideologia judaico-cristã. Nós somos frutos de uma imposição religiosa que privilegia e que enaltece a virgindade da deusa. Deusa que foi escolhida por Deus, por ser virgem, menina, e que gerará Cristo. Qualquer igreja, os artistas, retratam a Virgem com o filho no colo e com seus pés delicados pisando em Satanás, no desejo sexual, na cobra. Cobra que persegue a humanidade em seu pecado de origem. Quando a mulher, com a sua carga de sedução, seduz a Adão e de companheira vira mulher. Deus não gosta da história, uma vez que foi não cumprido o acordo de ser apenas companheira e de não roubar uma das características divinas, que era o de fazer gente. Deus fez Adão e Eva fizeram Caim e Abel com todas as intercorrências. A partir daí, há uma maldição imposta, que é a saída do paraíso, que é o homem trabalhar, fecundar a terra para a produção de alimento, e a mulher viver um dilema obstétrico, trágico, de dor e vida e morte, durante o nascer. E cada um de nós, portando um pecado original, que é a transgressão, a ruptura do acordo com Deus através da sexualidade. Não é à toa que Reich e Freud vão se tornar grandes parceiros, Freud desenvolvendo toda a teoria da libido, ensaios sobre a sexualidade, interpretação dos sonhos e toda a trajetória dele até um determinado ponto. Ponto esse em que haverá ruptura de Reich. Freud gerou uma psicanálise extraordinária, mas circunscrita ao trabalho de neuróticos. Ele tinha horror da psicose, por vários motivos. E ele sempre foi muito íntegro e honesto em seus escritos, Freud, quando ele dizia que psicanálise era para pessoas, na época, até 40 anos de idade, que não fossem loucas, que fossem cultas, que fossem inteligentes e que fossem ricas, para tergiversarem com seu analista sobre o homem polimorfo perverso, que cada um carrega dentro de si.
Com isso, Freud cria uma sociedade de psicanálise constituída de sócios que participam do mesmo contrato, que é o de tornar consciente aquilo que não é consciente e não adentrar em questões que balançasse o sociocultural religioso. Reich, por sua vez, sem dúvida alguma, devido à sua história, ele era um garoto de 10, 12 anos com seu irmão, filhos de fazendeiros, judeus, que queriam dar ao filho uma educação diferenciada, uma educação de cultura, uma educação que os diferenciasse. E isso acontece. O pai de Reich contrata um professor, esse professor vai até a fazenda dar aulas aos garotos e lá se apaixona pela mãe de Reich e transam e se amam. E Reich, nessa idade de 10, 12 anos, denuncia a mãe com o professor ao pai. Há uma violência entre o pai e a mãe não suporta a dor, a frustração, o seu aniquilamento ético e moral da época e se suicida. Um ano depois, o pai de Reich morre em profunda depressão, apaixonado que era pela sua estrutura familiar, pela mulher. E essa potência sexual, esse instinto sexual, produtor de Romeu e Julieta, produtor de o pai e a mãe dele, o instiga, ele encontra ainda jovem, quando jovem estudante de medicina, ao doutor, neurologista e iniciante de psicanálise, e vai sorver os conhecimentos sobre a sexualidade. Só que Reich quer mais. Ele quer desvendar a questão sexual de forma mais profunda. Ele quer entender qual é a função do orgasmo. Nas escolas de medicina, a gente desenvolve estudos sobre a função da bile, a função da saliva, a função da urina, a função do suor, mas a gente não estuda a função do orgasmo. Eu me recordo que, jovem, na aula de anatomia, estavam estudando pelvis e havia um grupo observando a biomecânica, as inserções musculares nos isquios, ilho, quando eu pergunto ao professor por que durante o orgasmo as pessoas se mexiam daquele jeito, se convulsionavam, suspiravam. O grupo de jovens riu, eu não. O professor me olhou e falou: Brigante, deixa de bobagem e vamos estudar anatomia e tudo bem. Eu fiquei bastante frustrado com a resposta. E eu me lembro que no outro ano, andando em direção ao departamento de psiquiatria, do qual eu já frequentava, eu tropecei na estante, e Jung ficaria excitado com o que aconteceu comigo, em cima das suas teorias de sincronicidade, e cai um livro da estante. Eu vou recolhê-lo e eu olho o título, que é La Fonction d'Orgasme, de Wilhelm Reich. Eu enlouqueci naquela leitura, e essa era uma leitura que os colegas, ao verem, os professores de psiquiatria da época, os psicólogos, os psicanalistas diziam: larga essa pornografia boba. E eu não achava absolutamente nada de bobo o que aquele homem escrevia, Reich. Ele escrevia temas como casamento monogâmico,
relação sexual obrigatória. Ele escrevia sobre as perversões sexuais e ele escrevia sobre a elegância da função do orgasmo e como era raro as pessoas terem orgasmo. Para ter orgasmo é necessário encontrar um parceiro que queira make a love, fazer amor, não trepar. E fazer amor significa estar entregue em todo o corpo. É uma utopia. É o equivalente a um caráter genital do Freud. É utópico. Nós todos, em maior ou menor grau, somos perversos. Temos fantasias inúmeras escondidas dentro de nós. E essas fantasias, em maior ou menor grau, vão constituir o caráter que fica para uma outra vez.